Um, dois, três, quatro. Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e na nossa quinta aula sobre, ainda em Matemática 2, falando sobre as relações métricas. Falaremos em duas abordagens, basicamente, né? Uma um pouco mais geral e a outra mais específica. Essa mais específica é no triângulo retângulo, porque é um triângulo que de fato aparece pra gente com várias abordagens, né? Não só relacionada à trigonometria, que é algo que a gente vai falar já já, inclusive relembrando algumas relações, né? Seno de 30, cosseno de 60, enfim, aquela tabelinha. Mas não só na trigonometria, como eu estava dizendo, mas no aspecto métrico mesmo, assim, né? Das medidas, as relações não trigonométricas e sim métricas mesmo, né? Falando dos segmentos. Então, tem várias relações através das semelhanças de triângulos que nós, né, já vimos. Então, a partir disso, a gente consegue juntar essas duas coisas, né? As semelhanças e os segmentos, né, através das relações métricas. Nas relações para qualquer triângulo, a gente vai abrir um pouco mais e a gente vai falar de dois que são principais, assim, um até mais do que o outro, que é a lei dos cossenos e a lei dos senos, que também são, né, duas relações que aí o exame de qualificação, por exemplo, da UERJ gosta bastante, né, de cobrar, por exemplo, a lei dos cossenos e trabalha bastante com essas relações métricas. Então é uma aula para a UERJ, para mim, muito importante. Não que pro Enem não seja, a gente vai ver até que já tem questão do Enem falando sobre essas duas coisas, mas é porque para a UERJ, assim, como é uma prova de menos questões, saber o que de fato aquela prova cobra, de fato é mais, contribui mais, né, para você conseguir montar algum tipo de caminho, né, do que pode se repetir com mais probabilidade ou não. Bom, então vamos lá. Se você puder sinalizar aí, eu vou pedir para que você, assim, prefira que ao final marque as coisas que eu vou marcar, só para você continuar prestando atenção no áudio. Se você conseguir fazer as duas coisas, beleza, mas eu recomendo mais para ver de onde elas surgem. Porque, por exemplo, nas relações métricas no triângulo retângulo, e até esqueci de colocar aqui em cima, aula 5. Nas relações métricas no triângulo retângulo, muitas das coisas surgem através de semelhanças, e aí vale a pena a gente estar por dentro, né? Antes de começar a fazer a semelhança, eu vou marcar algumas coisas e vou relembrar, tá? Algumas coisinhas aí, então o início vai ser um pouco mais cadenciado. Se liga. Eu coloquei aqui um triângulo retângulo ABC, tudo bem? É retângulo aqui. E sempre quando a gente fala de triângulo retângulo, por exemplo, a gente consegue dar nomes especiais para esses lados. Por exemplo, o lado que sempre apareceu oposto ao ângulo de 90 graus, a gente acaba chamando de hipotenusa, que sempre vai ser o maior lado desse triângulo. Beleza? Tudo bem essa informação? No triângulo retângulo, sempre o maior lado é o oposto a 90 graus. Bom, a gente sabe que a soma dos ângulos internos, por exemplo, dá 180, não é isso? Então, com essa informação, num triângulo retângulo, se eu já tenho garantidamente um ângulo de 90 justamente porque ele é retângulo, faltam outros 90 graus que vão ser a soma, né, desses outros dois ângulos aqui, em vértice C e B. Então, esses dois ângulos têm uma relação complementar. É um nomezinho que a gente trabalhou lá atrás. Então, vou marcar dois ângulos aqui. Eu sei que esses dois ângulos somam... Não sei, eu posso até colocar aqui θ, mas enfim, eu vou marcar só a princípio, né, de duas cores. E eu sei que a soma deles dois vale 90 graus. Tudo bem? Beleza. Outros elementos que a gente pode trabalhar aqui. Ou pelo menos elementos que podem surgir, né? Por exemplo, a altura, né? Relativa à hipotenusa. Kaique, como assim? Que papo é esse relativo à hipotenusa? Pois é, porque a gente consegue traçar três alturas, né? Poderia traçar uma altura a partir do vértice B, a partir do vértice C, e a que eu tracei a partir do vértice A. Essa é justamente em relação, né? Por isso, relativa à hipotenusa. Aí, acaba que essa hipotenusa, né? A partir do momento que eu traço aqui essa altura, chama esse vértice de H, essa hipotenusa ela fica dividida em dois pedaços, que a gente, pode ser que alguma questão trabalhe com esse termo, tá? Projeção. Que é como se fosse uma espécie de sombra, né? A projeção que a gente diz é uma projeção ortogonal. Tá, que nome é esse? Projeção ortogonal é só a projeção no plano, né? A projeção que forma 90 graus. Então, é só você pegar basicamente o tamanho horizontal disso. Se você... Vamos lá. Então, já que eu tô falando disso, né? Vamos dar um foco aqui. Segmento AC. Você consegue perceber que ele tem um tamanho na horizontal e um tamanho na vertical? Qual o tamanho horizontal dele? É a projeção ortogonal, seria isso. A sombra dele, né? Como se fosse isso. Do C até o H. É o tamanho horizontal, é a projeção ortogonal. Tudo bem? Então, a gente tem uma divisão em duas, né? Porque, por exemplo, o segmento CH, que eu vou chamar aqui de M, por exemplo. M de Maria. Ele seria a projeção ortogonal do cateto, que é um outro nome que a gente tem para os outros dois lados do triângulo. Então, dei várias informações aí. Vamos juntar todas elas? A gente tem um triângulo retângulo, hipotenusa. Vou chamar aqui de cateto. E aqui de cateto. Beleza? B e C, catetos B e C. Sim? A gente tem que essa hipotenusa, a partir do momento que a gente traça a altura relativa a ela, a gente divide esse pedaço em dois, né? M e N.
beleza? E a qualquer momento a gente tem a informação de que M mais N pode ser A, ok? A partir disso, a gente consegue ter umas relações aqui com 3 triângulos e eles vão ser semelhantes. Eu não sei se você já está conseguindo se ligar. Porque olha só, no triângulo ABC a gente tem um ângulo de 90, o grandão. Um ângulo de 90, um ângulo laranjinha, vamos chamar assim, e o triângulo verde, sim? Agora, olha o triângulo AHB. AHB. O triângulo AHB, ele tem um ângulo de 90 aqui embaixo e um verde. Adivinha então qual é o ângulo aqui de cima? Justamente o laranja, porque eles somados têm que dar 90 graus, né? A gente já sabe que verde mais laranja mais o de 90 dá 90 graus. Então, aqui, coladinho nele, vizinho a ele. Esse verde aqui, ó, o complemento daquele 90 é o verde. Tudo bem? Então a gente tem vários triângulos semelhantes, porque a gente viu na aula passada isso, né? Se a gente conseguisse, garantisse, melhor dizendo, para dois triângulos quaisquer, os mesmos ângulos, eles já são semelhantes, beleza? Tá, então mais aqui embaixo, então se liga que eu vou mexer a câmera aí um pouquinho, foi mal. Mais aqui embaixo, eu vou falar então dessas relações. Então como se eu tivesse separado, tá? Esse triângulo ACH, AHB, só separado para a gente conseguir visualizar de fato melhor. E a gente vê essas relações, um pouco a figura em si mais dissociadas, mas aplicar as relações, né? Não ficar um embaralhamento aí de informações. Então eu separei esse triângulo AHC, que é retângulo, assim como a HB. Aqui a gente tem um ângulo laranjinha que a gente chamou, assim como aqui em cima vai ter no outro. E o verde. Eu acho que dá para tirar daqui, porque aqui a gente consegue tirar várias informações. A primeira semelhança que eu vou... Bom, que a gente já sabe que é garantida, né? Que eu vou fazer aqui vai ser a semelhança do triângulo ABC com ACH. Identificou aí? ABC é o grande, é o original, e o ACH é o menor, mas que é semelhante por conta dos ângulos, né? Ele é proporcional, então, por sua vez. Esse tiozinho significa, né? A gente já falou disso, semelhança, né? A gente afirmando a semelhança. Bom, então a semelhança ela vai se dar para os segmentos, né? A proporção, ela vai se dar através dos ângulos opostos. Então, vê se você consegue me acompanhar. Deixa eu só fazer um complemento rapidinho. Aqui, né, a altura dos dois. Isso aqui seria o M. Isso aqui seria o N. Aqui o cateto B e aqui o cateto C. Igualzinho, eu só separei o triângulo lá em cima. Bom, então nessas relações, como a gente estava falando, a semelhança vai ser através, né, a proporção através dos ângulos que estarão opostos a justamente esses lados. Então, por exemplo, como eu vou fazer do grandão, né, do ABC com ACH, foca no lado de cima e foca nesse aqui da esquerda. Vamos lá? Lá no grandão, quem é que está oposto ao ângulo laranja? Seria o cateto B. Beleza? Tá. No triângulo menor, no ACH, quem é que está oposto à laranja? Seria o H, né? Agora vamos no ângulo verde. Ângulo verde no grande, tá oposto, quem é? É o C. O verde aqui no pequeno, quem está oposto é o M, né? Deixa eu subir aqui, aí foi. Bom, o oposto a 90 graus no grande, cuidado que o grande está lá em cima, no vértice A, o oposto a ele seria o A. E no verde aqui, no 90 aqui embaixo, no ACH, o oposto seria esse C. Então a gente tem uma proporção aí, deixa eu subir, agora foi. A gente tem uma proporção aí a desfazer, né? Ou melhor, a relacioná-las agora, fazer o produto entre elas. Eu vou fazer a sugestão da gente tirar aqui, ó, essa aqui lá tá logo na ponta. Vê se você consegue entender o que eu tô falando. Se a gente meio que tampar o dedo aqui e só fazer essa proporção, sacou? C vezes C vai dar C ao quadrado. Vê se tu entendeu. Igual a A vezes M. Show? Foi aí? Tá. Se a gente agora tampa o dedo aqui, bota o dedo aqui, ó, e faz esse de lá. CH igual a BM. Aí, eu não é que isso não seja importante não, mas eu... Vê se você entende... Se eu botar o dedo aqui no meio, ficaria o quê? AHBC. Aquele outro também é válido, só que eu quero focar nesse aqui, porque esse aqui ele relaciona meio que os elementos, assim, ditos principais, né? Cara, esse segundo eu acho bem importante, vê se tu entende. Que é como se fosse a hipotenusa, é como... Tenta olhar, enfim, pro grandão. Deixa eu ver se eu consigo no mesmo quadro colocar, acho que não vai dar.
mas é como se fosse, né, os três lados estão relacionados nela, A tem o H e tem o B e tem o C, e o H seria a altura. Então, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto das projeções. Eu acho essa aqui bem interessante, tá? E ela vai ser bastante usada. Tem questões que eu já estava te falando, da UERJ, por exemplo, já trabalhou algumas delas. Essa aqui, C ao quadrado igual a vezes M, é como se estivesse pegando, ó, o triângulo de lá e falasse assim, ó, a sua hipotenusa é igual ao produto de tudo vezes a sua respectiva projeção. Cateto C tá aqui, C ao quadrado, então hipotenusa ao quadrado, cateto não. Ele é cateto do grande e hipotenusa do pequeno, mas vamos lá. A hipotenusa do pequeno, sim, que é esse aqui, mesma coisa, é igual a toda do triângulo grande, toda a sua hipotenusa vezes a sua respectiva projeção. Ok? É como se fosse uma relação só desse triângulo da esquerda. E isso vai acabar tendo pro da direita também. A gente vai fazer a próxima semelhança. Se liga. Bom, não passe de mágica aí, pra gente usar esse recurso e dar uma aceleradinha. Eu vou fazer agora a semelhança, como tá escrito aí, do triângulo ABC, do grande, só que agora com ABH. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó, que aí surge no quadro aí, você consegue dar uma colada. Ou então, senão, você pode dar um pause, né, copiar a figura e depois voltar. Pode ser uma possibilidade. ABC com ABH, bora lá? O ABC é o grande, é o grandão, e o ACH é o BH, foi mal, é esse aqui da direita. Então vamos, mesma estratégia, né? Dos ângulos opostos. Bora. Lá no grande, quem é que está oposto ao verde? É o C. Aí eu vou completando aqui em cima. Seria C. Verde aqui no menor seria o H. Oposto ao laranja no grande, B. Oposto ao laranja no menor, N. E o pessoal, vocês viram, eu precisei fazer uma correção aqui, então voltando, fazendo a semelhança entre o triângulo ABC e o triângulo ABH, o erro estava até por aqui, ó. Era esse A sobre B, tá? Então, recapitulando, fiz a semelhança entre o grande e esse aqui, o AHB, que é o da direita. Então, bora. O oposto ao verde seria o C, tudo bem? Tá lá em cima. Oposto ao verde, aqui no menor, seria o H, então C sobre H. Oposto ao laranja no grande seria o B, oposto ao laranja no pequeno seria o N, tá lá em cima, B para N. 90 graus, oposto ao grande é o A, 90 graus, tá lá em cima, e oposto a 90 no menor seria o B. Aí tirando daqui as relações, esse rabiscão aí, mas é assim que funciona, né? Multiplicando o cruzado, eu acho que a gente consegue tirar aqui duas relações, uma já repetida e a outra, enfim, que a gente vai acabar anotando. A repetida seria essa aqui, ó. Vê se você já consegue ver. Se a gente tampar aqui no meio, seria AH igual a BC. AH igual a BC a gente já escreveu lá na outra relação. Outra relação que você pode ter, se você tampar aqui. Tampando aqui, você teria B vezes B, que seria um B ao quadrado, né? Então, eu vou anotar essa informação aqui do lado. B ao quadrado, sendo igual a A vezes N. Sim? Vou colocar um N com duas pernas e um M com três pernas. Então, foi. E a outra relação que você poderia ter seria tampando aqui da direita. Aí essa eu não acho tão maneira assim não, porque seria B vezes H, né? Ou seja, o B, esse lado aqui, vezes a altura, igual a C, que é o de lá, vezes N, que seria o daqui. Aí eu acho que já fica, né, meio mistureba. Não sei se... Não, seria BH... Peraí, BHCN. É isso mesmo, não ficaria muito maneiro não. Eu acho que essa aqui, uma repetida que já tinha escrito, essa aqui eu acho importante também. Que é bem parecida com a outra, que era C ao quadrado igual a A vezes M, né? Que era C ao quadrado, esse aqui, igual a, que era a hipotenusa grandona, vezes M. Aqui só mudou o B, só mudou o triângulo, né? O C virou B e o M virou N, tá? Mesma coisa. A outra semelhança que eu vou propor aí, pra gente tirar uma última que eu acho que é importante, que costuma aparecer, é a semelhança entre o triângulo ABH e o ACH. São os dois pequenos, eles também são semelhantes, né? Eles têm os mesmos ângulos. Bora lá? Aí eles estão aqui embaixo. Vai sair. Esse vai conseguir. Vou conseguir filmar os dois ao mesmo tempo. Bora lá? A semelhança entre eles, eu vou fazer a mesma estratégia, opostos aos verdes, laranjas e 90 graus. Fazendo a semelhança aqui, ficou oposto ao verde aqui no ACH, M. Oposto ao verde aqui no ABH, H. M sobre H. Oposto ao laranja no ACH, H. Tá aqui. E oposto ao laranja no AHB seria o N. E oposto a 90 graus no ACH é o C. E o 90 graus no ABH é o B.
Então, tirando daqui, eu consigo uma bem interessante, ó, que seria a multiplicação dessas duas primeiras frações, né? A proporção entre elas permite falar que h ao quadrado é igual a m vezes n. E aí ela relaciona as duas projeções, né? m e n. Então pode ser uma coisa interessante aí. Tendo as projeções, você já consegue tirar a altura e daí você pode dar sequência, enfim, em alguma outra relação. Beleza? Bom, e já nessa nessas relações métricas, eu acho que eu consigo demonstrar para alguns, né, que talvez não lembrem, Kaique, da onde surgiu mesmo Pitágoras, né? Uma forma da gente demonstrar seria através dessas relações métricas, ou seja, provar através da semelhança de triângulos, né, o teorema de Pitágoras. Eu acho que a gente pode demonstrar isso, ver se você me entende. Aqui, ó, se a gente monta um sistema que, por exemplo, a gente juntasse duas informações, vê se tu entende. Se a gente pegasse essa aqui, que envolve, lembra que era o triângulo daqui? B ao quadrado, A, tudo, vezes N. Vou pegar essa, B ao quadrado igual a A vezes N. Então, para tudo aí que é demonstração de Pitágoras, hein? Qual foi a última vez que tu viu uma demonstração de Pitágoras? Tem que ver isso. E essa outra relação aqui de baixo, ó, que era pegava o triângulo de lá, que é bem parecido, inclusive, elas são bem semelhantes, são simétricas, né? A vezes M. Beleza? Tá. A gente pode aqui, por exemplo, fazer uma espécie de somatória nessas duas equações e aí ver se você entende onde eu vou chegar. Bom, se eu somar essas duas equações do lado esquerdo da igualdade delas duas, b quadrado mais c quadrado se somam. E se eu somar aqui, aí a gente teria o seguinte, eu teria um termo em comum, né, entre essas duas parcelas da soma, o que a gente poderia evidenciar, né, colocar o a em evidência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever, ver se tu consegue visualizar agora o que eu acabei de falar. Foi? Aí a gente pode evidenciar esse a. E aí olha que parada interessante. b quadrado mais c quadrado ficou igual a evidenciado, no singular, vezes m mais n. E aí, m mais n quem é? É o a, né? M mais n, ou seja, a somatória das projeções dá a hipotenusa maior. E aí, isso aqui é a hipotenusa maior, isso aqui é a. Então, justamente, a gente chega na relação de que o cateto... Eita, consertar aqui mais com mais grosso, né? Mais c ao quadrado igual a ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Se você olhar para o triângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado de quem está oposto a 90 graus é igual à soma dos quadrados de quem não está oposto a 90 graus. Pode ser uma leitura também. Beleza? Tá aí demonstrado. Que isso, a gente tá tirando onda até na quarentena. De dentro de casa, é onda dentro de casa.